Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre conselhos da sabedoria. O que o Senhor derramou no meu coração, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler o que mais me tocou, mas eu encorajo você a ler todo o capítulo e todo o livro de Provérbios. O primeiro conselho é: guarde a palavra do Senhor. Já no primeiro versículo diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Um outro conselho que toda vez que eu leio esse capítulo sempre toca no meu coração é no versículo 5, que diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O nosso entendimento, ele é falho e limitado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Em Provérbios 14:12 diz isso. Há caminhos que parecem certos, mas no final conduz à morte. Deus sabe de tudo, até mesmo as coisas que a gente não consegue ver. Então por isso que devemos confiar nele, de todo o nosso coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A cada passo que você der, pense no que o Senhor quer e Ele nos orientará a ir pelo caminho certo. Então reconheça o Senhor em todos os seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, que é o princípio da sabedoria, e evite o mal. Que evitando o mal, desviando daquilo que não agrada a Deus, nós estaremos temendo ao Senhor. Quem faz o mal não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Então tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Um outro conselho que é super importante: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honrar o Senhor com seus primeiros frutos, com todos os seus recursos, é assim, Senhor, é agradecer a Ele, porque Ele que te deu aquilo dali e você só tá devolvendo para Ele como forma de agradecimento. Então, honre o Senhor com o dízimo. Aceite a disciplina do Senhor. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Se o Senhor está disciplinando você, é porque a sua mentalidade, o seu comportamento antigo não vai estar alinhado com aquilo que Ele quer que você viva, o próximo nível. Então você tem que deixar Ele te disciplinar para que você esteja alinhado para viver uma nova estação. Crescer como cristão é crescer na mente. As consequências de quem aceita esses conselhos. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara com ela. A sabedoria é a árvore que dá vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Guarde a sensatez e o equilíbrio. No versículo 21 diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os percas de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. A sensatez é a cautela, é a atenção, é o cuidado. E olha as consequências de quem guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Por quê? Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Amém. Também não deixe de fazer o bem, pois no versículo 27 diz: Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo. Você pode ajudá-lo hoje. Então guarde a palavra do Senhor, porque lendo ela todos os dias, você aprenderá
como o Senhor age, o que Ele gosta, o que Ele detesta, aprenderá sobre os pensamentos do Senhor e poderá usar essas palavras nas suas orações. Então guarde a palavra do Senhor, confie no Senhor, tema o Senhor, evita o mal, faça o bem. Esses são um dos conselhos da sabedoria e eu encorajo você a ler e a meditar nesse provérbio, porque a palavra do Senhor é alimento para nossa alma e saúde para o nosso corpo. E é isso, eu também fiz 2 vídeos sobre o capítulo 1 e capítulo 2 de Provérbios, e eu irei fazer mais. Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal, deixa seu like. Que Deus te abençoe. Tchau!